não posso permitir que fique impune. Essa é a afirmação que o Senhor faz a respeito de Israel, o seu povo, sobre quem ele anuncia o juízo, e também sobre as nações ao redor, as diversas nações que cercavam Israel, quando o Senhor anuncia que também sobre eles viria o castigo pelas suas maldades, pelas suas perversidades, porque se recusaram a ouvir os diversos alertas da parte do Senhor. Por longos e longos anos, o Senhor enviou profetas, enviou seus mensageiros para que alertassem a nação de Israel, a nação de Judá, o seu povo e as nações vizinhas também sobre as suas maldades, sobre as suas perversidades, sobre a necessidade de que se voltassem dos seus caminhos maus, se voltassem para o Senhor, se arrependessem e fossem recebidos pelo Senhor. Mas eles se recusaram a ouvir, mataram os profetas, se recusaram a atender o chamado do Senhor. Por isso o tempo se esgotou. A paciência do Senhor chegou ao fim. E agora era tempo de juízo. O juízo de Deus viria e seria trazido nesse momento, principalmente pela ação poderosa do exército da Babilônia, que viria trazendo destruição, que viria trazendo o peso da mão do Senhor. Sim, a nação da Babilônia, apesar de não ser uma nação que temia ao Senhor, seria usada por Deus na sua soberania como força militar para trazer o julgamento, o juízo de Deus sobre essas nações perversas, e depois, inclusive, a própria nação da Babilônia seria julgada. A própria nação da Babilônia teria o seu castigo também pelas suas maldades. É isso que nós vimos ao longo desses últimos capítulos que nós lemos. Na verdade, desde que estamos lendo o livro do profeta Isaías, o livro de Jeremias, traz em diversos momentos essas palavras, primeiro de alerta, de condenação, e agora nós vemos de fato a execução dessa condenação do Senhor através da Babilônia, por causa da maldade, da perversidade em que esse povo se viu imerso e a qual esse povo se entregou, e a perversidade que eles escolheram viver e perpetrar ao longo da existência e ao longo da vida dessas nações. O texto que nós lemos hoje de Jeremias foi o de Jeremias 46, 47 e 48. No capítulo 47, nós temos a palavra do Senhor contra o Egito, dizendo que a Babilônia também viria e traria castigo sobre o Egito. Fazendo a ponte com o que nós lemos na semana passada, lembra que um grupo de sobreviventes, um grupo de remanescentes de Judá, tenta fugir para o Egito, achando que vai se refugiar no Egito. O Senhor diz para que eles não fujam, porque os babilônios os alcançariam ali. Aqui nós temos no capítulo 46 essa palavra, esse reforço do Senhor dizendo que sim, a Babilônia viria contra o Egito e traria também castigo sobre essa nação, por causa também das suas perversidades. Os seus guerreiros tão valentes correriam sem olhar para trás, os seus corredores mais velozes não conseguiriam fugir, os mais fortes não conseguiriam escapar. O Senhor traria destruição sobre o Egito e usaria a Babilônia para fazer isso. Traria castigo sobre Amon, sobre os deuses de Tebas, sobre todos os outros deuses do Egito. Castigarei os seus governantes, o faraó e todos os que nele confiam. Esse castigo viria sim sobre o Egito, viria também sobre os remanescentes de Jacó. Muitos desses que haviam fugido para o Egito, talvez por isso essa inserção no final do capítulo 46, onde o profeta anuncia a destruição do Egito, mas também faz esse parênteses falando sobre o povo de Israel. Mas não tenha medo, meu servo Jacó, não desanime, ó Israel, pois o trarei de volta de terras distantes e seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego, e ninguém o assustará. Não tenha medo, meu servo Jacó, pois eu estou com você, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais o espalhei, mas você não será completamente destruído. Eu o disciplinarei com justiça. Não posso permitir que fique impune. Vou repetir essa frase, porque é a partir daqui que eu quero conversar com você hoje. Eu o disciplinarei, mas com justiça, mas não posso permitir que fique impune. No capítulo 47 nós temos o anúncio do castigo também sobre a Filistias, sobre os filisteus na região de Gaza, sobre o juízo que viria também sobre Moabe. Todos esses faziam referência à Babilônia e como a Babilônia viria e traria destruição
sobre os filisteus, sobre Moabe, também por causa das suas maldades. O texto faz essa menção do juízo, do julgamento de Deus, no capítulo 48, por exemplo, no verso 21, vai dizer que o julgamento chegou, fazendo referência a essa chegada da Babilônia como sendo o julgamento de Deus sendo executado. Fala sobre como Deus, o Senhor é quem seria responsável por essa destruição, ele usaria a Babilônia, mas o próprio Senhor estaria lutando contra eles e traria a execução do seu juízo. Essa semana, nós tivemos um acontecimento que chamou a atenção do país e eu queria trazer essa questão à tona para a gente refletir. Nessa semana, a polícia executou uma operação contra o Comando Vermelho ali na região do Alemão, do Morro do Alemão, do Complexo do Alemão. O Comando Vermelho domina aquela área e a polícia então executou uma operação contra esses narcoterroristas que dominam aquela região, que oprimem aquela região, as pessoas daquela região, e executam ali as suas más obras, a sua perversidade, a sua maldade é executada ali naquela região, e a polícia então se movimentou para executar uma operação contra esses criminosos ali. Para surpresa de 0 pessoas, a polícia foi recebida com fuzis, com bombas, para surpresa de muitos, inclusive com drones e granadas lançadas por drones. Houve um grande conflito e mais de 100 desses criminosos foram mortos nesse confronto contra a polícia. Alguns policiais, 4 policiais também foram abatidos. E isso repercutiu muito em todo o país e todo mundo tem uma opinião, todo mundo queria comentar alguma coisa. Essa nossa conversa aqui não é uma conversa sobre política, nem sobre política de segurança pública, não é esse o nosso foco. Mas nós temos nos proposto a ler o texto bíblico e aplicar as verdades do texto bíblico na vida. E é para isso que eu quero convidar você nesse momento, a refletirmos, a partir das Escrituras, sobre como nós podemos entender esses princípios e aplicar esses princípios na vida. Por isso, coloca de lado as suas preferências políticas, ideológicas, deixe isso de canto, porque não é meu foco aqui. As reações se dividiram. Muitas pessoas celebraram. Celebraram porque entenderam que era um movimento de justiça, trazendo justiça a uma região onde a maldade vinha se proliferando, onde o mal dominava, e finalmente a polícia e a justiça se movimentaram para fazer alguma coisa contra essa perversidade que acontecia ali. Muitas pessoas celebraram então essa ação, outras pessoas, tantas, se levantaram e disseram, não, peraí, você não pode celebrar, um crente jamais pode celebrar a morte de um ímpio, você não deve celebrar de maneira alguma, porque a vontade do Senhor é que todos se arrependam e o Senhor jamais executaria criminosos, jamais traria juízo dessa forma, esse conflito não deveria ter acontecido, era melhor deixar eles lá e não confrontar essas pessoas, porque elas morreram e elas deviam ter a oportunidade de se arrepender. Se você é crente, você deveria acreditar nisso. Por isso, todo confronto é ruim e é melhor não fazer nada, é melhor não confrontar se esse confronto for ocasionar a morte desses criminosos. E a partir daí, eu quero convidar você a olharmos para as Escrituras e ver se é bem por aí, ou se existe um equívoco nesse entendimento. Vamos dar uma olhada para o texto. Aqui, o texto de Isaías, o texto de Jeremias, basicamente é um longo registro histórico do momento em que Deus põe um ponto final na perversidade de Israel, de Judá e das nações vizinhas. O Senhor está dizendo, olha, eu estou há muito tempo advertindo vocês da maldade de vocês, da necessidade de vocês se arrependerem, vocês não me ouviram. Eu disse, mandei profetas, um atrás do outro, e vocês ignoraram, mataram, botaram para correr os profetas que eu enviei. Por isso agora minha paciência com vocês se esgotou. Vocês tiveram muitas oportunidades de arrependimento. Agora vão receber o juízo, vão receber a disciplina, a justiça de Deus. Essa é uma questão importante que você entenda. A justiça de Deus, e para que Deus seja de fato justo, é necessário que ele puna a maldade, que ele puna a perversidade, que ele exerça a disciplina. Impunidade e justiça são conceitos que não são conciliáveis. Um Deus justo não pode permitir a impunidade. Olha como o Senhor vai colocar essa afirmação. Falando sobre o seu povo, sobre o povo de Israel. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. O próprio Deus traz a Babilônia para exercer juízo
por causa da maldade do seu povo, por causa da maldade dessas outras nações. E a própria Babilônia, que também não era nenhuma santa e também tinha muitas perversidades, depois será castigada por Deus por uma outra nação. Mas todos os perversos, os que abraçam a maldade, a perversidade, são castigados pelo Senhor, tem o juízo exercido sobre eles, é o que nós vamos ver nas Escrituras. O Senhor tolera a maldade por muito tempo, na sua misericórdia ele dá muitas oportunidades de arrependimento. Mas em momento algum, as Escrituras nos apontam para um Deus que não faz nada, que não intervém, que não exerce o seu juízo, inclusive se necessário, cessando a capacidade do malfeitor de continuar exercendo as suas maldades. Se for necessário, o Senhor faz. E fez em tantas oportunidades como fez aqui, usando a Babilônia e sobre Israel, sobre Judá e sobre as nações ao redor. Porque na sua justiça o Senhor não pode permitir a impunidade. Por isso, muito cuidado com esse discurso, e esse discurso ele é muito coerente, não é coerente com a Bíblia, mas ele é muito coerente com o espírito do nosso tempo, que criou um Deus permissivo. Um Deus que aceita tudo. Aceita as maiores atrocidades, as maiores perversidades. Um Deus que é só amor, que é só flores. Ele acolhe todo mundo, ele quer receber você, por pior que você seja, ele quer te acolher. E se esquece de que, sim, Deus é amoroso, ele nos ama, ele deseja o nosso arrependimento. Mas é isso, ele deseja o seu arrependimento. Ele te alerta sobre os seus pecados, ele diz a você que você deve mudar os seus caminhos, e você deve abandonar os seus caminhos maus, deve deixar de praticar as perversidades, as maldades que eventualmente você esteja praticando, você deve se arrepender. Caso contrário, o juízo virá sobre nós, como veio sobre o povo e como virá sobre toda a humanidade quando estivermos finalmente diante do Senhor para o juízo final. Nós vemos nas Escrituras tanto o Senhor exercendo juízo de forma material aqui nessa terra, em diversas ocasiões, trazendo juízo sobre os perversos, como também temos a garantia do juízo eterno, do juízo final que virá ao final dessa nossa jornada. Portanto, não confunda a misericórdia, o amor, a longanimidade de Deus com permissividade, com a impunidade, porque as Escrituras não nos apresentam Deus dessa forma. Inclusive, num texto que é bem pertinente nessa discussão que aconteceu essa semana, nós temos Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, do verso 4 e no verso 5, olha o que ele diz. As autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. Paulo vai falar sobre as autoridades que exercem o seu poder de contenção da maldade, de castigar aqueles que praticam o mal, aqueles que exercem as suas maldades, as suas perversidades. As autoridades são instrumentos de Deus, são usados pelo Senhor, estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. E é claro que se as autoridades, por sua vez, exercem maldades, exercem perversidades, também serão punidas, também serão castigadas pelo Senhor. A questão é que todo mal será castigado. Toda perversidade é desprezada por Deus, é abominada pelo Senhor e certamente receberá a punição necessária, o castigo devido e merecido pelo Senhor. Eu disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Por isso, muito cuidado para que a gente não reduza nessa e a gente não envolva a Bíblia e não envolvamos o Senhor nessas discussões que têm sido muito mais políticas, muito mais partidárias do que necessariamente um esforço por entender a justiça, o agir de Deus e como as Escrituras de fato nos orientam a esse respeito. Aqueles que são perversos, que exercem maldade, devem sim estar atentos, devem tomar cuidado, devem se arrepender dos seus maus caminhos, se voltarem para o Senhor, porque sim, o juízo virá sobre eles. Seja o juízo exercido através das autoridades, que são os instrumentos de Deus para punir, para castigar aqueles que exercem o mal, seja pelo juízo eterno do Senhor, diante do qual todos nós estaremos um dia. Todo mal, toda perversidade será devidamente
tratada, devidamente punida, disciplinada com a justiça do nosso Senhor. Por isso, nos arrependamos dos nossos pecados. Você e eu talvez não cometamos atos tão absurdos quanto esses que foram combatidos ali nesse momento. Mas, certamente, todos nós temos as nossas maldades, temos os nossos pensamentos impuros, nossos pensamentos perversos, as nossas ações maldosas que talvez permaneçam escondidas e as pessoas não notem, não saibam, e todos nós, sem exceção, temos que nos arrepender dos maus caminhos que eventualmente estejamos percorrendo. Por isso, analise a sua vida, volte-se para si, analise a sua postura diante das pessoas, diante do Senhor, e esteja atento, porque talvez essas mensagens de arrependimento sejam também para você. Arrependa-se dos seus maus caminhos, volte para o Senhor, para que, de fato, possamos encontrar perdão para os nossos pecados e sermos purificados, sermos tratados por Ele. Não se confunda, o nosso Senhor é justo, Ele disciplina e Ele não permitirá que os perversos fiquem impunes. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, alguém que possa se interessar por essa conversa, manda para um amigo, manda para um familiar e volta amanhã porque a gente segue lendo o livro do profeta Jeremias, extraindo verdades, extraindo aplicações para as nossas vidas. Deus te abençoe.